Mas eu já fico aqui satisfeito de ter ouvido o professor Chico dizer que esse relatório está bem elaborado. Significa dizer que toda a esquerda, na verdade, está apenas cumprindo o papel dela de dizer que quer que retire de pauta, mas sabe que está bem elaborado e que esse é o justo. Porque nós não podemos acreditar que essa esquerda é a mesma que se coloca de quatro para o Supremo toda vez que tem que punir um deputado federal, toda vez que tem que punir um senador da República. E isso é um absurdo que nós não podemos aceitar, porque aceitar uma denúncia de acho que aconteceu, suponho, possivelmente, que houve um golpe com armas. Que armas que são essas? Foram um picolé, um batom, uma bíblia. E isso são os absurdos que todos nós sabemos que tem um grande nome. Sistema podre da Suprema Esquerda. Portanto, nós somos por não a retirada. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Eu tive a oportunidade de fala na sessão passada, mas esperei para hoje com vocês, porque eu sabia que o plenário estaria cheio. Não se trata aqui de uma defesa, mas de uma oportunidade de trazer a todos o atropelo que vem acontecendo de um poder sobre o outro e a perseguição que o Supremo Tribunal Federal tem feito a um parlamentar, as prerrogativas do mandato parlamentar. Primeiro eu quero parabenizar o presidente Paulo Aze, da CCJ, pela condução dos trabalhos, o texto constitucional que tem sido todos fiéis a ele, dá um prazo de 45 dias para julgamento, para votação em plenário, acaba sendo um tempo exíguo, curto, em razão do trâmite todo que acontece aqui na CCJ. Parabenizar ainda pela indicação do relator da matéria, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que trouxe a sua bagagem, a sua carreira de anos de serviço como membro do Ministério Público de Alagoas, inclusive como Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, que elaborou um relatório com extrema clareza, autonomia, isenção, uma excelência técnica, e posso dizer assim, com uma leveza argumentativa a todos. Eu digo aqui, o parecer está brilhante para esse requerimento de sustação de ação penal, que é inédito aqui na Câmara dos Deputados. Então, parabenizar tanto o presidente e o relator pela independência, sem qualquer pessoalidade, trazendo apenas o compromisso com as prerrogativas do mandato parlamentar, da Câmara dos Deputados e o compromisso com o fiel texto da Constituição. É indiscutível que nós vivemos hoje uma hipertrofia de um poder sobre o outro. Do poder judiciário sobre o poder legislativo. Não é apenas o ativismo judicial exacerbado. Há uma clara usurpação das nossas competências, inclusive competências legislativas. Isso se reflete no tratamento com outros membros de poder. Os membros do STF não nos têm na mesma estatura que eles. Pelo contrário. Se há ainda um trato com senadores, isso advém de uma possibilidade de um controle constitucional que os senadores possuem com o STF. Hoje o STF trata os deputados, 513 deputados, como irrelevantes. Mais do que isso, o que eu trago para vocês aqui é que, no meu caso, parlamentar eleito, com mandato parlamentar, um representante de parcela da população, eu estou servindo hoje de joguete de casuística do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal precisava colocar um parlamentar nessa ação de trama de golpe, até que ele firmasse uma competência, e assim o fez. Então, hoje eu trago para vocês aqui... Presidente, pede para diminuir o zoom, por favor. Mais uma vez, eu solicito a compreensão de todos, para que possamos fazer o silêncio necessário para que todos possam ouvir e compreender a fala do deputado Ramagem. Por favor.
Eu acredito que, não sei se a totalidade, mas a maioria das pessoas aqui devem conhecer que eu tenho uma formação jurídica, que eu tenho quase 20 anos de carreira jurídica como autoridade policial federal. Estou fazendo aqui minha defesa. Ainda assim, eu não vou me ater a detalhes de termos técnicos jurídicos. Eu não vou entrar aqui em detalhes que estão claros para qualquer jurista de todas as ilegalidades formais processuais dessa ação de trama de golpe. Todos os desvios e atropelos do devido processo, da ampla defesa, da competência do juiz natural, do sistema acusatório das instituições trabalhando, eu não vou entrar aqui. Da mesma forma, eu também não vou entrar aqui na defesa de outras pessoas dessa ação. Eu vou focar aqui para vocês na parte que me foi, vamos dizer assim, imputada. Defesa de fatos, sem uma análise jurídica, trazendo uma pincelada de jurídico, que é necessário, mas trazendo fatos que estarão para os senhores com uma lógica conclusiva. Primeiro ponto que eu trago para vocês aqui, do que está sendo imputado a mim. Todos aqui que devem estar acompanhando essa ação penal sabem, têm ciência, que a espinha dorsal, que é a prova mais importante do conjunto probatório dessa ação penal, se trata da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem do ex-presidente da República. Não apenas ajudante de ordem, mas chefe de toda a ajudância de ordem ali. Eu reitero a solicitação. Peço aos deputados. Deputado Zé Medeiros, por favor, deputado Zé Medeiros. É imprescindível que esse plenário possa ter toda a atenção devida à fala do nobre deputado Ramalho. Quero mais uma vez pedir a compreensão de Vossas Excelências. Por favor. Retornando, não há dúvida de ninguém aqui que a delação premiada do Mauro Cid está sendo a base dessa ação penal. Ali tem toda uma cronologia que quem vivia ao lado do presidente, tem todos os atos, todos os fatos, pessoas, reuniões, planos, viagens, até o fim, 8 de janeiro. Está tudo ali. Vou fazer uma pergunta a todos vocês aqui. Quantas menções na delação do Mauro Cid foram feitas no meu nome? 0. Nenhuma. Não há, essa menção aqui foi comezinha. Ramagem estava numa reunião e não falou. 0. Mauro Cid não mencionou o meu nome uma única vez. Essa delação premiada não é um termo de declarações de 5 páginas, não. São 4 volumes de 850 páginas. Ele fez delações desde agosto de 2023 a dezembro de 2024, se eu não estiver enganado. Há alterações, mudança aí de volta, está sendo contestado isso. Quantas vezes meu nome apareceu nessa delação premiada? 0. Se, como eu falei, toda a narrativa de atos, fatos, reuniões, planos está ali, eu pergunto a vocês, como é que eu faço parte do núcleo crucial de uma tentativa de golpe? Ou como é que eu faço parte dessa ação de golpe se não há uma menção a uma única qualquer conduta minha na delação premiada, que é a prova central, se não vamos dizer a única ali declarada? Então, senhores, levo para um segundo ponto. E esse ponto sobre o meu mandato parlamentar. Em 2022, assim como todos vocês, eu concorri ao pleito de deputado federal. Estou aqui, vitorioso, uma eleição mais do que difícil, que todos vocês têm conhecimento. Todos vocês, muitos aqui têm mais de um mandato, têm diversos mandatos, mas todos passaram pelo primeiro mandato. Sabem a dificuldade que é. Eu me desincompatibilizei da administração pública federal, do governo federal. Eu não saí apenas da administração, eu não estava fazendo um teletrabalho, não estava em uma viagem. Eu saí de Brasília e fui ao Rio de Janeiro concorrer a uma eleição de deputado federal. Não estava mais no governo. Não tive reunião nenhuma de governo. Não estava em tratativa nenhuma de governo. Qual é a dedicação para uma vitória numa eleição para deputado federal? Todos vocês sabem. A gente tem que fazer um sacrifício na família. Nós temos que demonstrar quem nós somos. Nós temos que demonstrar o nosso propósito.
Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, com uma estratégia de mostrar que o nosso propósito está ali para trabalhar a população, para dar credibilidade. E o que é essa vitória? É uma grande gratidão e responsabilidade de representar uma população. Como é que eu poderia estar fazendo tratativa de golpe se eu estar focado no Rio de Janeiro, tratando de uma campanha eleitoral difícil, dificílima, em qualquer estado da federação? O deputado Cabo Gilberto Silva fez menção no passado, assim como o próprio relator, de perseguição que já havia vivido anterior quando eu estava na administração pública. Eu fui indicado pelo presidente da República, e a atribuição do presidente por lei, a indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Eu cumpria todos os requisitos objetivos, ser ativo da carreira da última classe especial da carreira de delegado de Polícia Federal. Meu currículo, eu trabalhei esse Brasil inteiro. Trabalhei em combate internacional, doméstico de tráfico de drogas, trabalhei em combate de grupos de extermínio, trabalhei em grandes operações financeiras, de tributário, de lavagem de dinheiro. Cheguei a superintendente regional, fui nomeado a superintendente regional também. Sem conhecer qualquer dos políticos, ter uma afinidade, eu já estava em âmbito de direção da Polícia Federal, quando fui chamado para a segurança do ex-presidente Bolsonaro, após ele receber a facada que ele sofre até hoje. Meu currículo foi enaltecido no Senado Federal quando eu passei por uma sabatina para a Agência Brasileira de Inteligência, porque eu tinha estado nas 3 pontas da Polícia Federal, que era a área operacional, a área meio e a área de polícia administrativa. Uma decisão mais do que injusta não me deixou cumprir meu mistério de ser o chefe da instituição que eu faço parte há quase 20 anos. Semelhante ao agora diretor-geral da Polícia Federal, ele tinha sido também segurança do atual presidente Lula. Então, está aqui clara a injustiça. Eu poderia ter entendido, colocado a viola no saco e ir para casa, mas não. Quando a injustiça bate uma porta, Deus abre outras portas. Mas precisa que a gente seja resiliente, seja esforço. E para isso eu fui concorrer, sem ter esse conhecimento político, fui concorrer a deputado federal. Não era dos mais conhecidos, acredito que hoje eu esteja bem conhecido por essas perseguições. Não fui dos mais votados, são 46 deputados no Rio de Janeiro, eu fui depois dos 30 ali, mas eu tive o mérito de ter votos nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso é a comprovação do trabalho feito que vocês sabem. Então, como é que eu estava de março, de onde todos estavam ali na declaração de Mauro Cid, até dezembro? Em dezembro, vim a Brasília, primeiro mandato, vim formar equipe aqui, saber dos trâmites. Em janeiro fui viajar, a gente merece. Voltei no final de janeiro para tomar posse aqui com todos vocês. Como é que eu estou no núcleo crucial de um golpe se eu não tenho menção zero? Não tem nenhuma ampação ali, o Ramagem estava aqui esse dia. E se eu estava em plena campanha no Rio de Janeiro? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Daí vocês devem estar se perguntando, pô, mas tem razão. Qual é o crime, então, do Ramagem? Que o Mauro Cid não viu o Ramagem em nenhum momento. E ele cometeu, acho que antes, né? De março. Para tratar dessa suspensão, eu tenho conversado com muitos parlamentares, logicamente. Não é exclusividade do Partido Liberal essa perseguição que vem acontecendo. Entraram na minha casa, entraram no meu gabinete parlamentar, com fundação esdrúxula. O deputado Carlos Jordi está aqui. Entraram na casa dele, no gabinete parlamentar dele, porque uma pessoa chamou ele no WhatsApp de meu líder. E essa pessoa parece que estava em alguma manifestação que não era nem em Brasília. Não é exclusivo do PL. Eu tenho conversado com diversas pessoas, contando o meu caso, e eles vêm me trazer, olha o que está acontecendo comigo, está tendo quebras de competência, inversão de competência para perseguir várias pessoas de outros partidos. E o que é pior, que vem acontecendo com todos nós, essas investigações distorcidas sendo levadas antes aos meios de comunicação para assassinatos de reputação. Investigações que duram 1, 2, 3, 4, 5 anos, são 2 eleições. E o assassinato de reputação. Se isso eles estão fazendo com o parlamentar que está aqui, podem fazer com qualquer parlamentar. E não acreditem que é só de um segmento político, não. Se hoje eu estou aqui, um de vocês pode estar aqui hoje. Então vamos ao conjunto probatório, que entraram na minha casa para fazer ficha expedition, não conseguiram encontrar, usaram agora o princípio jurídico maior da criatividade. Então vamos ao conjunto probatório destrinchar um pouco dele.
Bem, quando você verifica o conjunto probatório que é colocado pelo relatório da Polícia Federal, depois da denúncia, depois do acórdão, primeiro que eu sou uma parte ali do começo da exposição. Estou no núcleo crucial, sem ter conversado com ninguém. Estou na tratativa de golpe, sem ter trabalhado estratagema ou reunião ou pronto nenhum. O que é que eles me colocaram no conjunto probatório? Eles levaram 2 arquivos Word e um arquivo de notas. Arquivo de notas são notas particulares. Arquivo de Word não são arquivos de Word, um documento para ser enviado para uma pessoa, não. Anotações particulares. Diversas anotações particulares. Agora, sem envio para ninguém, sem transmissão para ninguém, só anotações particulares. Qual é o crime disso? Hoje nós estamos passando vergonha internacional com a nossa Suprema Corte. E não é só para os Estados Unidos, não. Na Espanha, que todos sabem aqui, que é um governo, no mínimo, de centro-esquerda, dando lição, que isso aqui não é crime, é perseguição política. Isso para jornalistas, que gostam de falar que são blogueiros. Jornalistas. E para uma pessoa que está com anotações privadas. E sabe quais são essas anotações privadas? Temas nacionais. Temas nacionais que não são crimes. Mas o Supremo Tribunal Federal não gosta que se toque nesses assuntos. É um ultraje. Em todas as minhas anotações, são 2 arquivos Word e notas, não há um crime. Não há uma menção à violência, não há uma menção à grave ameaça, não há uma tratativa para um crime ou um plano. O que eles colocam ali é que essas anotações podem influenciar algo que pode ser um crime. Primeiro, que não há essa influência. Segundo, que se houvesse, não é crime. Quando há um auxílio a um crime, tem que estar no dispositivo penal, como um auxílio ao suicídio, por exemplo. Não há crime. O que tinha ali nas minhas declarações? Anotações sobre a credibilidade do STF. Hoje pesquisas mostram isso. Como é que está a credibilidade do STF? Anotações, como a própria deputada Maria do Rosário colocou aqui, sobre as decisões do STF, se elas são legais ou não. Isso é uma opinião num documento privado. E o que é pior, que é um assinte para eles, analisar o processo eleitoral. Não se pode analisar o processo eleitoral num documento que é de 2021, está na denúncia. Sabe o que estava acontecendo em 2021 no Brasil? Aqui nessa casa, no Congresso Nacional, havia uma PEC de autoria da deputada Bia Kicis, de relatoria do deputado Felipe Barros, que tratava do sistema eletrônico com geração de impressão de voto. As anotações falam desse momento. As anotações, eu tenho Twitter, eu já tinha algum engajamento, eu fiz 3 twitters, ou seja, coisa pública, para o público, para a sociedade, eu fiz 3 twitters demonstrando sempre, está lá, mais segurança e aprimoramento do sistema eleitoral. Eles colocaram meus twitters na decisão? Não. Carlos Ramagem, eu vou conceder mais 10 minutos para que Vossa Excelência possa concluir a sua fala, por favor. Presidente, eu acredito que eu preciso de um pouco mais, sabe? Tá? Obrigado. Eu não vou passar uns 30 minutos, não, mas é uma conclusão aqui. Eu vou tentar acelerar, então, para vocês. Estava tendo em votação aqui. Esses meus twitters falavam em mais segurança e aprimoramento. Eles não estão na ação penal. Agora, a Polícia Federal sabe que anotações privadas não são crime. Eles precisavam de alguma comunicação. E é aí que está o conjunto probatório, que essas anotações não são. Eles fizeram, a polícia vai nos seus dispositivos, vai nos seus computadores, vai se tiver, a pessoa tiver algo no cloud, mas eles têm ferramentas para buscar mensagens apagadas. Eles conseguiram uma mensagem, está nos autos, o print das mensagens, eu enviando ao presidente Bolsonaro uma mensagem, uma única mensagem que batia com as minhas anotações. Essa mensagem é o conjunto probatório para o golpe de violação da urna. Vocês sabem o que é essa mensagem? Essa mensagem é o encaminhamento de um vídeo. No início da mensagem lá fala vídeo. Sabe de onde esse vídeo? Do pleno do STF. De uma audiência dos ministros debatendo no STF, da exposição de um advogado, dos peritos criminais federais que faziam a fiscalização rotineira anual pré-eleição das urnas. Eu encaminhei ao presidente Bolsonaro esse vídeo e transcrevi literalmente partes. Esse é o conjunto probatório contra mim, contra as urnas eletrônicas.
Quando é que um vídeo de uma audiência do STF é crime? E aí o que eu digo mais para vocês, eu fui interrogado na Polícia Federal sobre essa mensagem. Eu expliquei a eles. Isso aqui é um vídeo, está aberto no YouTube. É um plenário no STF, de um advogado. Eu estava transmitindo isso e frisando, na constância de uma PEC debatida nacionalmente nesse Congresso Nacional. Expliquei à Polícia Federal. Vocês acreditam? A Polícia Federal não colocou a minha explicação no relatório dela. Nós estamos vendo aqui agora uma PGR que relator Alfredo Gaspar, membro do Ministério Público por anos, não está ciente daqui, ele não conversou sobre isso que eu estou expondo. Todos sabem aqui que o Ministério Público faz investigações em todas as esferas, em todas as instâncias. A PGR, numa ação que tem um ex-presidente, tem ex-ministros, não apurou, não teve a cautela de fazer qualquer investigação. Pegou o relatório da Polícia Federal, fez um resumo e jogou para a ação penal, para a celeridade. Eles não querem um julgamento, eles querem celeridade. Então, essa informação desse conjunto probatório, houve um induzimento a erro da Polícia Federal ao julgador e à PGR. Não fica só aqui, não. Alguns parlamentares aqui de esquerda falaram, né, da questão da ABIN. Como eles viram que o delegado Ramagem não tem nada contra ele, só tem isso aqui que é um nada. Vamos trazer mais coisa aqui, porque vamos fazer o quê? Não tem nada contra ele. Sabe o que eles fizeram? A questão do equipamento de inteligência da ABIN, que eu vi a deputada Talíria trazendo, que eu estou no núcleo crucial, a Érica Cocai, estou investigando todo mundo. Hoje está nos autos, primeiro, que nenhuma dessas altas autoridades judiciais ou legislativas estavam nesse sistema e quem auditou, fez controle e jogou para a corregedoria para apuração fui eu. Agora, não é isso que eu venho trazer aqui, porque precisa dos documentos que estão nos autos. É algo muito mais simples para a conclusão de vocês. A denúncia estabeleceu que o final da execução de golpe é o 8 de janeiro. É a consumação final, é o resultado, é o fim da trama e da organização. E estabeleceu o início, prestem atenção, em 29 de julho de 2021. 1 ano e meio. Está sendo contestado na ação. Ué, como é que 1 ano e meio antes ia se estar profetizando que ia se perder uma eleição e se queria dar um golpe no outro governo que ainda ia entrar? Essa é uma questão de lá. Eu quero que vocês se atenham à data inicial que está em diversas páginas da PGR recebida pelo relator. 29 de julho de 2021 é o início, que é uma live do presidente Bolsonaro que não tem nada a ver a live com as minhas anotações. Por que esse 29 de julho? Eles colocam o sistema da ABIN First Mile no golpe, foi utilizado para o golpe e tendo consequências para o golpe. Só que, dado fático para todos vocês, nós cancelamos, acabamos o contrato do First Mile em maio de 2021. Como é que uma ferramenta que não foi renovada, não foi continuada, foi descontinuada e não foi substituída por nada, nós encerramos em 10 de maio de 2021 e a execução do golpe por eles é a partir de 29 de julho de 2021 e eles colocam essa ferramenta ali no golpe. Encher linguiça, porque não tem nada contra mim. Volto a falar, se fazem isso comigo, podem fazer com cada um de vocês um dia. Inclusive, os colegas de esquerda. Pau que bate Chico, bate em Francisco. Se sou eu que estou aqui, um de vocês pode estar aqui. E eles não estão... Estou tentando correr aqui, tá, presidente? Não estão imputando crimes comezinhos, não. Estão imputando crimes que, para as pessoas que estavam aí, estão ganhando de 14 a 17 anos de prisão. São 5 crimes. O dano qualificado, do 8 de janeiro, a deterioração de patrimônio tombado, organização criminosa armada. Onde é que eu estava nessa organização criminosa armada? Tentativa de abolição violenta. E tentar abolir o Estado democrático, impedindo, restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Quando eu concorri a um pleito, eu estava vindo assumir aqui como membro de poder. O que eu quero trazer aqui foi muito bem explicado pelo relator, eu vou trazer de uma forma bem resumida, para a compreensão de todos. Porque o STF, na sua tentativa de interferir nessa votação aqui, quis separar crimes. O deputado, o relator, fez muito bem uma comparação do que é um crime permanente, de consumação continuada, se prolonga ao longo do tempo. Ainda mais, citou um sequestro, eu cito aqui um tráfico de drogas, onde tiver 1 tonelada de drogas, está em flagrante permanente. Pelas próprias fontes do direito, não se pode fazer essa cisão. Fontes do direito à lei, o magistério da doutrina jurisprudencial e os princípios normativos. Não se pode fazer essa cisão. Inclusive, todos sabemos de um benefício
de uma lei posterior e que não pode ser alcançada, uma lei posterior com mais punição, não pode ser alcançada aqui, mas nessa questão sim. Por quê? Porque é uma consumação continuada, mas ainda numa organização criminosa armada que tem um fim colocado por todos eles, que é o 8 de janeiro. Então, essa exposição jurídica, eu vou fazer uma questão a vocês. Primeiro, que o tipo penal da tentativa de abolição, ele pede emprego de violência ou grave ameaça. Onde teve violência ou grave ameaça nessa trama de golpe? Na lógica, o 8 de janeiro, mas não apenas na lógica. A denúncia colocou assim expressamente: a violência e a grave ameaça são do 8 de janeiro, depois da minha diplomação. O segundo crime também, tentar depor por meio de violência e grave ameaça, golpe de Estado, o 8 de janeiro. Então a pergunta que vai aqui para os senhores não é a questão jurídica. Se não tivesse o 8 de janeiro, estaria tendo uma apuração agora? Estaria tendo uma imputação de tentativa de golpe? Com certeza não. Então como é que você vai fracionar os crimes e dizer que tem crime sem o 8 de janeiro, onde ocorreu a grave ameaça? Está concluída. Já indo daqui a pouco para o final. Aqui eu demonstrei toda uma perseguição e como o mandato parlamentar foi um joguete. Me colocaram nessa trama de golpe sem ter qualquer vinculação. Quando eles viram, notaram. Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento constitucional, via o indiciamento da Polícia Federal, acreditei que a PGR fosse fazer o trabalho técnico, não fez. O recebimento da denúncia é o momento inicial para se utilizar o artigo 53, parágrafo 3º, que é uma competência exclusiva do Parlamento, de uma prerrogativa parlamentar. Quando foi recebida a denúncia, eu já estava com isso debaixo do braço e comecei primeiro o convencimento do meu partido e depois o convencimento de demais parlamentares e partidos para estar aqui hoje. A partir daí, quando viram que nós entramos com essa medida, o Judiciário fez diversas medidas dentro da ação penal para interferência nessa casa, para interferir no trâmite da CCJ, da presidência no plenário, para interferir no voto do relator, para interferir no voto de todos vocês, antes da votação. Porque eles não querem que nós possamos usar uma competência exclusiva nossa, de uma prerrogativa parlamentar, que não é nossa, é da população que nos trouxe até aqui. Então eu vou ler a questão cronológica do que eles fizeram do STF. Peço ver ele aqui, senhor presidente. Cronológica. Em 26 de março de 2025, a primeira turma, houve a decisão de recebimento. 26 de março, com base no voto do ministro relator. A denúncia especificava 5 crimes a todos os denunciados. Todos estão nesses 5 crimes, sem qualquer divisão nenhuma. Todos nos mesmos 5 crimes, sem divisão nenhuma no acórdão. No mesmo dia 26, foi expedida uma certidão de julgamento, que é o extrato do acórdão. A certidão não pode trazer nada além do que está no acórdão. O mesmo teor. No dia seguinte, dia 27, a certidão já constava com uma peça número 1698, para quem quiser conferir o que o STF vem fazendo. Em 31 de março de 2021, houve a comunicação a essa casa, conforme o texto constitucional pede e determina. Em 3 de abril de 2025, a mesa diretora aqui dessa casa recebeu o pedido do PL, do Partido Liberal, com base no 53, parágrafo 3º, para sustação de ação penal de um parlamentar. A partir daí começou a correr a data, o prazo de 45 dias. Em 12 de abril, foi publicado o acórdão, peça 1772. É normal o acórdão ser publicado logo depois, é normal. Ele vem contendo a decisão do julgamento e vem contendo ainda a certidão que fez a extração para dar publicidade. Até aqui, andamento comum. O problema foi que nós entramos com a nossa medida parlamentar. Nem acórdão, nem certidão haviam feito qualquer diferenciação de imputação de crimes de qualquer dos acusados. Não fez o acórdão de qualquer diferenciação. A partir daqui começam os fatos atípicos. Em 14 de abril de 2025, o deputado Lindbergh Farias, do PT, aqui é uma opinião pessoal minha, todos nós temos direito de ação, direito de petição, está no artigo 5º da Constituição. A minha crítica, eu acho que muitos concordam comigo, sabendo ainda mais que há uma usurpação de competências, é um próprio membro do parlamento levar a parcela do nosso poder, que ainda nos resta, para os famigerados que querem atropelar nosso poder. Deputado
Deputada Maria do Rosário, Não, mesmo que seja deputado Helder extensivo, Salomão. só conte. Quero esclarecer, quero Não, apenas... deixemos. Quero esclarecer a vossas excelências. Eu sou a favor do O regimento... Apenas quero que continue. O regimento permite Sim. que o representado possa falar ao mesmo tempo do relator. O relator falou por 1 hora e 13 minutos Certo. na reunião passada. Eu estou solicitando que o deputado Ramagem não use esse tempo, mas ele tem direito regimentalmente de usá-lo. Presidente, a minha questão é mais simples. Eu compreendo a sua disposição, apenas eu pediria que continuasse contando o tempo. Por favor. É só isso. O direito de defesa é pleno. Solte, e por eu favor, o defendo. cronômetro, mas eu peço ao deputado Ramagem que possa concluir a sua Só fala. uma observação, ele não é representado aqui. Mas a gente usa, deputado Chico, nós estamos aqui tratando da primeira sustação de uma ação penal. Então, essa comissão precisa se ancorar no que os regimentos, tanto da mesa como do Conselho de Ética, utilizam em casos correlatos. É assim no Conselho de Ética, e por isso a comissão está usando o mesmo critério para a compreensão de Vossa Excelência. Então, eu peço que o cronômetro seja reaberto, mas encareço ao deputado Ramagem que possa, no mais rápido tempo possível, concluir a sua fala, que considero importante, independente das posições políticas de cada um, mas é importante que todos possam, né, ouvir a conclusão da fala do deputado Ramagem. Por favor. Bem, continuando, agradeço a todos e a escusa aqui aos parlamentares, mas eu tenho total certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui estão interessadas em saber o que o STF vem fazendo com o nosso parlamento em detalhes. Em 23 de abril de 2025, ocorreu a republicação da certidão de julgamento. Uma republicação. No dia seguinte, 24 de abril de 2025, uma nova comunicação à Câmara dos Deputados, tendo surgido agora uma divisão de crimes que não há no acórdão prolatado, não foi parte do julgado, tampouco foi discutido no julgamento da primeira turma do STF. A nova certidão colocou, especificamente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, especificamente pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Eles trouxeram uma nova certidão que não estava no julgamento, tirando só 2 crimes, não colocando os outros, como a doutrina e a jurisprudência assim prediz para crimes permanentes e continuados. Não houve aqui uma nova certidão ou comunicação, mas um julgamento unilateral, alterando as declarações do acórdão, o acórdão ainda está lá, produzindo certidão de julgamento nula, segundo o ordenamento jurídico que nós conhecemos, porque difere do que foi julgado. Em 24 de abril de 2025, as peças 1698 e 1746, que tinham certidão do processo oficial no STF, foram simplesmente excluídas do processo. Ou seja, a certidão original, encaminhada à Câmara, em 31 de março de 2025, deixou de constar do processo. Resta como prova porque ela faz parte do acórdão, ela é integrante do acórdão, na peça 1772, para quem quiser, ela está lá porque a gente tem acompanhado. A primeira turma da STF alterou ainda o andamento processual público. No andamento referente a 27 de março de 2025, surgiu uma decisão, por meio de uma certidão, informando quais crimes serão ou não imputados. Eles decidiram se manifestar fora do julgamento, claramente a fim de interferir, porque aqui estava iniciando esse processo de votação. Votação que vai dizer sim ou não pelos membros desse Congresso. Interferir nos trabalhos parlamentares para que não se efetive a decisão constitucional da Câmara dos Deputados. Há aqui uma evidente interferência em uma votação da Câmara. Não querem permitir que os deputados cumpram um preceito constitucional por meio do voto, de decidir a possibilidade ou não de sustação dessa ação. Essa prerrogativa não é uma prerrogativa pessoal, como eu coloquei, ela é do povo que nos colocou aqui. Era uma prerrogativa que antes se tratava de uma possibilidade de suspensão, de sustação, desde o início de uma investigação. Foi trazida para o recebimento da denúncia. Essa é uma medida constitucional de proteção do mandato. Não é uma medida a favor de impunidade. Ela é transferida do judiciário quando possa estar havendo, como estamos mostrando, um erro, um equívoco, uma perseguição, ela leva a quem nos deu o mandato. É isso que diz essa atribuição do artigo 53, parágrafo 3º. Porque ela suspende a prescrição e se o deputado, no caso, perder o mandato, não for eleito, passar pelo escrutínio público e entenderem que ele não é legítimo para estar aqui, volta a ação.
O constituinte originário deseja que nós tenhamos essa proteção pela nossa nobre função. Eu venho trazer aqui, nessa parte, o que colocou o relator sobre esse assunto. Convém destacar que sustação penal não significa arquivá-la, tampouco implica na absolvição do réu. Voto do relator Alfredo Gaspar. A sustação apenas impede o prosseguimento da ação penal contra o parlamentar, enquanto durar o seu mandato. Uma vez encerrado o mandato, por qualquer motivo, a aludida ação será retomada. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 53, uma vez formulado o pedido do partido político, o pedido deve ser apreciado em 45 dias e eventual aprovação da CA por voto da maioria. Passa para o nosso escrutínio aqui. Com isso, o intuito da sustação cumpre o papel de prerrogativa protetiva do munus parlamentar, não servindo para protegê-lo em caráter pessoal ou com fins corporativistas. Cessado o mandato, repisa-se, já não se justifica a sustação, razão pela qual deve voltar a vigiar o princípio da igualdade com a retomada processual. Concluindo aqui, senhor presidente. Não, vou concluir. Não é ópera, não. No Estado democrático, nós temos que depreciar o nosso Estado democrático de direito, mas nós temos que defendê-lo, resguardá-lo. No Estado democrático, a instância maior é aqui o parlamento. Essa frase não é minha, essa frase já ecoa lá com o ministro do Supremo, sempre. Por que é a instância maior? Porque aqui nós editamos as leis, aqui nós evoluímos o ordenamento jurídico. É daqui que sai toda a estrutura do Estado. É daqui que são criadas as instituições, suas competências, suas prerrogativas, sua autonomia, a fiscalização a elas, para como bem atender a sociedade. Nós não podemos deixar que o legislativo seja atropelado por um outro poder, e um outro poder que quer se fazer como atividade política. Do princípio republicano constitucional inerente na nossa Constituição, para ter atividade política, tem que ser eleito pelo povo e ter mandato, e não o que eles estão fazendo aqui. Se todos nós podemos olhar, verificar a estrutura arquitetônica da nossa capital aqui em Brasília, qual é o prédio com maior imponência de todos eles? É o Congresso Nacional. Não apenas maior imponência, ele está no centro, está na Praça dos Três Poderes, está no centro, não é o Planalto nem o Judiciário, de frente para a esplanada. É o mais importante, nós estamos sendo subjugados. O que nós temos aqui é uma tentativa e um início. Por isso que tantos parlamentares estão vindo aqui, de defender nossas prerrogativas, nossas competências, e chegamos ao ponto de ter que defender o nosso mandato parlamentar. Essa é a primeira vez que essa não é uma ação que é colocada de forma comesia em geral. É a primeira vez que é colocado esse requerimento de sustação. Está acostado a ela um relatório de brilhante excelência técnica que só veio a legitimar e dar credibilidade a esse procedimento aqui. Por isso que eu conto com todos vocês e teremos aprovação hoje aqui na CCJ e no plenário da Câmara. Muito obrigado a todos vocês.